Eu quero muito falar sobre a bondade e a misericórdia do Senhor nessa noite. E ao longo dessa semana, se tem algo que queimou no meu coração, foi salvação. Foi o Senhor dizendo, vai ter salvação nesse lugar. Eu gostaria que você cresce nisso junto comigo. O Senhor quer salvar nessa noite. O Senhor quer salvar. É o desejo do Senhor. A morte do Senhor foi para que tivéssemos salvação. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, num texto, talvez o texto mais conhecido da sua Bíblia, aquele que você não precisaria nem abrir a Bíblia para saber o que eu vou ler. João 3,16. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia você levantou as suas mãos diante do Senhor. E você, naquele momento, tomou uma decisão na sua vida. Você disse, Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero que a minha vida seja sua. Quando você fez esse ato, esse gesto profético, dizendo, Senhor, a minha vida é sua. O Senhor olha para você e fala, uau, para aquele meu filho, minha filha, o meu sacrifício não foi em vão. Ele olha para você e ele fala, agora você tem o direito de ser filho de Deus. Sabe o que acontece comigo? Às vezes acontece com você. Comigo às vezes acontece. Já aconteceu bastante. Às vezes eu fico olhando para a minha vida e eu penso assim, eu não vou fazer nada errado porque eu não quero ser condenado. Eu não quero fazer nada de errado, eu não quero pecar, eu não vou pecar porque vai que eu vou para o inferno. Eu não vou fazer nada de errado, vai que o inimigo se levanta contra a minha vida. Primeiro, deixa eu fazer uma observação antes de continuar. Se o inimigo está se levantando contra a sua vida, sinal que você está jogando no time correto, amém? 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 Ele se levanta para cair. E se ele está se levantando é porque você está incomodando, é jogador caro. Ele vem de carrinho, você pula e deixa ele passar. Deixa ele se levantar, levanta para cair, maior é quem está em nós do que quem está no mundo, amém? Você crê nisso? Então a gente às vezes fica pensando, eu não vou fazer isso porque vai que o inimigo... Deixa eu te falar uma coisa, não se trata... Salvação não se trata de fazer algo com medo do inferno. Pelo amor de Deus. Já deu. O Senhor te alcançou, então você agora não faz alguma coisa que você fazia antes, não por medo de ir para o inferno, mas o seu motivo deveria ser porque eu amo aquele que me salvou. Amém? Então eu abro mão da minha vida porque eu amo aquele que me salvou. Eu amo aquele que me encontrou e me escolheu primeiro. E me amou primeiro. Eu entrego a minha vida por ele. Então a minha vida daqui para frente é dele. Então se eu deixo de fazer algo que me chama a atenção, que eu tenho vontade, que a minha carne anseia, não é mais porque eu estou com medo de alguma coisa, mas é porque... ele merece ser amado. João 3,16, a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira imensurável. Ele podia falar, eu amei
um tanto assim, eu amei tantos quilos de amor, ou tantos quilômetros, sei lá, ele podia usar uma unidade de medida, mas ele diz, eu amei de tal maneira, eu não consigo expressar o tamanho do meu amor, eu amei o mundo de tal maneira, a ponto de entregar o meu único filho, para que todo aquele que nele crê, fale que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso é maravilhoso, mas a Bíblia não termina aqui, continua, verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18, quem nele crê, não é condenado, fala comigo, não é condenado? Mas o que não crê, já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quantas vezes eu olhei para João 3,16 e eu parei no tal maneira? Quantas vezes eu olhei para João 3,16 e eu pensava, Deus amou de tal maneira, e eu ficava só nisso, parece que a minha Bíblia acabava ali, parece que esse verso terminava nesse lugar, e eu pensava, que amor é esse? Sim, que amor é esse? De graça, imerecidamente, mas ele diz, para que todo aquele que nele crer, receberá a vida eterna. Crer não é sentimento. Nós não sentimos, nós nos posicionamos. Nós utilizamos a parte racional da nossa vida para crer. Eu tenho um conceito, a fé é racional, a falta de fé é irracional. A falta de fé é emotiva. A fé não, a fé é racional. Eu creio num Deus todo-poderoso, que entregou o seu Filho para que eu tivesse vida. Eu creio num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio num Deus que tem todo o poder para fazer coisas impossíveis. É racional, mas não é lógica. Ele é um Deus que pode fazer coisas impossíveis. Sabe quando nós não temos fé? Quando estamos emotivos, quando as ondas se levantam, quando as coisas ficam ruins, a gente se pega, ai meu Deus, vai dar tudo errado. Olha só, a emoção gritando e você perdendo a sua fé. A falta de fé é emotiva, a fé não, a fé é racional. É crer num Deus todo-poderoso, e nada pode abalar a nossa fé nesse Deus todo-poderoso, amém? Amém. É necessário crer, e crer significa se entregar para aquilo que você está crendo, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e ele enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quando nós falamos de salvação, nós muitas vezes pensamos, eu não preciso de salvação, não estou sequestrado. Será que alguém vai ter que vir me salvar? Porque eu não estou sequestrado, eu tenho a minha liberdade. Deixa eu te falar uma coisa, se nós primeiro não reconhecemos que nós fomos prisioneiros do pecado, deixa eu te falar, sabe aquele pecado que você comete? Ele te escraviza. Wellington, eu não consigo deixar, é porque você está sendo escravo do pecado. De que eu preciso ser salvo? Você precisa ser salvo de si mesmo. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos, das nossas convicções, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, da nossa natureza, dos nossos desejos carnais, dos nossos pensamentos tortos. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos e da nossa natureza caída.
Então, quando nós fazemos uma avaliação, autoavaliação, verdadeira e honesta de nós mesmos, nós percebemos sim que nós precisamos ser salvos, e não é pelo Rambo, não é por um agente secreto, é pelo Deus Todo-Poderoso que nos salvou através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. E Ele não veio para condenar, não. Ele veio para salvar, porque já estávamos perdidos. Todo aquele que nele crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Ele não veio para condenar o que já havia sido condenado, ele veio para nos resgatar do império das trevas e nos colocar no império da luz de Cristo. Aleluia! Um dia nós levantamos as nossas mãos e dissemos: Jesus, a minha vida é sua. Eu quero te dizer que hoje eu vou fazer isso aqui, hein? Então já prepara sua mão para levantar e entregar sua vida para Jesus, que eu não quero nem saber, você não vai sair daqui sem receber a salvação de Cristo na sua vida. A morte dele não foi em vão por você. O verbo, a palavra, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, Jesus, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de verdade. Abra sua Bíblia comigo em João 1, por favor. João 1, ele fala de Jesus, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Como que ele chama? O verbo, a palavra viva. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que se fez sem ele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E eu quero te dizer, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele, Jesus, é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aleluia! Aleluia! Ele se despe da sua glória, formosura e majestade. Filipenses 2 diz que ele abre mão da sua glória. Deixa eu te falar, nós muitas vezes nos apegamos aos nossos títulos e não conseguimos abrir mão dos nossos títulos. Eu não sei o que é abrir mão da glória, eu sei o que é abrir mão de um título conquistado com esforço humano, e isso às vezes é tão difícil. Mas Jesus não, ele abre mão da sua glória, e ele não se apega ao fato de ser como Deus, e ele se faz carne, e ele se faz servo, e ele serve a mim, e ele serve a você. Aquele que nada do que foi feito se fez sem ele. Ele é a luz. Mas eu queria chegar no verso 10. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E agora ele fala a respeito de nós, no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, fala comigo, filhos de Deus. Fala com vontade, filhos de Deus. Cara, nós somos filhos de Deus. Esse é o maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós buscamos tantos milagres, mas os milagres do Senhor têm, todos eles, prazo de validade. Você cura um homem de uma enfermidade, ele morre de outra enfermidade daqui a um tempo. Jesus ressuscitou Lázaro, e Lázaro está morto.
Os milagres do Senhor são passageiros, mas o grande milagre que nós precisamos buscar é o da vida eterna. Cara, Ele nos resgata lá daquele lugar onde nós estávamos, e agora Ele fala assim, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. Filhos. Sabe o que é ser filho? É ter confiança irrestrita, confiança inegociável. Meu filho tem 11 anos, o mais novo. A mais velha já está ficando mocinha, não está dando muita bola para mim. Está assim, né, amor? Mas o Piquitito, ele ainda não tem noção do perigo. Então ele pensa assim, se o meu pai está de boas. Pode estar a circunstância que for, se o papai está comigo, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Não olha para a circunstância, não olha para a dificuldade, não olha se tem crise no mundo, não olha se a política está indo de mal a pior, não pensa se existe várias e várias ideologias sendo aplicadas constantemente na cabeça de todo mundo. Não, ele não está preocupado porque ele confia quando o pai dele está junto dele. Ele se posiciona como filho. Assim somos nós, assim precisava ser nós precisávamos ser assim, posicionamento de filho, confiança irrestrita no nosso pai. O pai, ele diz, a única coisa que nós precisamos manter de uma criança é o coração ser como uma criança, ou seja, confiança irrestrita. Se o meu pai está comigo, nenhum mal me sucederá. Isso é ser filho. É confiar irrestritamente. Pai não é, o seu pai não foi o padrão de pai. Deixa eu te falar, os nossos pais foram exemplos de pais para nós. Eles acertaram, eles erraram, eles fizeram coisas boas, eles fizeram coisas erradas, tentando fazer coisas boas, mas o Senhor, Ele é bom, Ele é perfeito, e Ele nos ama muito mais do que o nosso pai carnal nos ama. Está na hora de nós nos entregarmos como filhos, confiança irrestrita, nos assentarmos à mesa. Efésios fala que nós não somos mais como estrangeiros ou peregrinos nesse mundo. Agora não, nós fazemos parte da família de Deus. Estamos assentados à mesa do Senhor, nos alimentando diretamente da mesa dele, como filhos sendo sustentados. Ele dá pão ao que tem fome, Ele dá semente ao que semeia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia. Embaixo das suas asas é o meu descanso. Isso é ser filho. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Você está feliz aí? Você crê que tem salvação hoje nessa casa? Aleluia, o Senhor está te chamando e Ele está falando o seu nome no seu ouvido aí, cara. Ele está te falando, o padrão de pai não é aquele pai que você teve, o padrão de pai sou eu, Jesus, o Pai da eternidade. Se você não conseguiu confiar no seu pai, cara, um dia tem um pai aqui hoje, Pai soberano Deus, Criador dos céus e da terra, que você pode confiar irrestritamente. E Ele foi lá no lugar mais profundo, sujo, onde nós nos enfiamos um dia, e Ele nos trouxe para nos assentarmos à mesa com Ele. Confia nesse Pai, se comporte como filho. Ele quer nos dar vida, mas não é qualquer vida, é vida abundante. João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Fala comigo, abundância. Não é sobreviver, é vida abundante. Não é vida perdida, caída, não é vida mais ou menos. Sabe o que é abundante? É mais do que eu preciso.
Sabe o que é abundante? É de maneira recalcada, sacudida. É mais do que eu preciso, eu tenho para mim, para dar, para vender, para jogar, para fazer o que eu quiser, porque é abundante. Está saindo pelas janelas. O Senhor não tem qualquer vida para você, Ele tem uma vida de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dEle, cara. Não é de acordo com as nossas vontades, mas é a vontade dEle para nós. Ele tem vida e vida em abundância. Então, se você ainda está vivendo uma vida miserável, eu não estou falando de dinheiro, pelo amor de Deus. Eu estou falando de vida miserável, com vazio, com um buraco, que nada pode preencher. Deixa eu te falar, Jesus quer preencher essa vida e transbordar e fazer da sua vida, vida abundante. Está feliz? Eu estou feliz, cara. Eu estou feliz demais hoje. Meu Deus do céu. Ele é a ressurreição e a vida, João 11, 25. Então Jesus declarou um dia, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, fala, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Jesus um dia se encontra com Marta, aquela Marta, irmã de Lázaro, irmã de Maria, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes, né? Lembra dessa música? Então, irmã de Lázaro, não é a mãe de Jesus não, tá? É outra Maria. A outra Maria também era legal, Ave Maria, mulher virtuosa. Não, não é essa não, é a outra, é a Maria, irmã de Lázaro. Jesus encontra com Marta, e Marta fala com Jesus, Jesus, se você estivesse na minha casa, o meu irmão não teria morrido. Lázaro estava morto. Então Maria se aproxima de Jesus, o adora e fala, Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Deixa eu falar uma coisa, eu sou o tipo da pessoa que odeia essa coisa de morte, eu acho que morte não está com nada, está com nada morrer. Se a gente pudesse só fazer assim, foi para o céu, entende? Tropecei, eu continuava correndo, nem. Eu tenho uma coisa com morte, sabe, eu não gosto de morte, eu não acho legal. Não gosto. Se você gosta, eu não gosto. Eu amo viver. Eu falei hoje de manhã, eu queria que o dia tivesse 360 horas, cara, porque viver é demais. Eu ia dormir pelo menos 4 horas nesse dia de 360, e eu ia viver bastante todo dia. Loucura, velho. Vida. É muito bom viver uma vida abundante no Senhor, poder contemplar as maravilhas que Ele fez. Cara, é maravilhoso. Eu amo viver. Agora, na hora que fala, morreu, eu falo, Jesus, essa parada da morte, pum, morreu, ai, eu sei que depois vai ser da hora, assim, mas, aquele negócio assim, tô morrendo, não tô, já morri, não morri. Essa, pra você ver a cabeça do indivíduo, o que é que pensa, né? Aí vem a enfermeira, você fala, como Maria? Não, não é. Péssimo. Eu gosto de viver. Mas a morte vai nos encontrar um dia, e ela vai encontrar todos nós. Alguns de nós a morte já encontrou, então nós estamos caminhando com algumas coisas mortas em nós.
Eu acho que hoje é um bom dia para nós fazermos como Marta e Maria fez. Apresentar o cadáver que existe em nós para Jesus e falar: Jesus, se você estiver aqui, eu sei que você poderia resgatar. Deixa eu te falar uma coisa. A grande questão é que não é se ele estivesse. Ele disse que estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Só falta nós apresentarmos aquilo que está morto para Ele. E Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode tirar da morte e trazer vida. Então Jesus ressuscita Lázaro, cara. Traz de volta a vida. Cara, nós estamos aqui pensando, será que todo mundo que morrer vai ser igual Lázaro? Não, porque não é assim não. O povo morre e a maioria morre mesmo. Mas existe a ressurreição. Existe vida após essa vida, a eternidade já começou para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é a ressurreição e a vida, ainda que você morra, você vai viver no Senhor. Cara, eu não estou nem aí, eu quero passar por esse momento de transição, meio sei lá o que está acontecendo, mas na hora que eu ver a face mais brilhante, louca, fogo nos olhos, cara, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou falar: Jesus, eu pirei na minha vida, mas eu estou pirando mais agora que eu estou te vendo. Ele é a ressurreição e a vida, cara. Ainda que você morra, isso aqui é só uma poeira de existência diante da eternidade. Aleluia! Aleluia! Funcionou? Funcionou. Eu vou gritar. Ei, aleluia. Jesus, eu quero ver a sua face. Meu Deus, mas pode esperar um pouquinho. Todo mundo aqui quer ver Jesus, né? Pode esperar um pouquinho, a gente aguenta. Mas é para quem crê. Mas é para quem entregou a vida para Ele. É para quem quer ser transformado dia após dia. É para quem está abrindo mão de viver a vida que um dia sonhou, para viver a vida que Jesus sonhou para você. É abrir mão das nossas justiças próprias, da nossa autojustificação. Deixa eu te falar, é aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É nos entregar por completo para Ele. Ele não quer pedaços nossos, Ele não é um esquartejador de humanos. Ele quer por completo a sua vida. É para aquele que crê, é para aquele que está abrindo mão de viver aquilo que sonhou. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Efésios 2, verso 3 e 5. Nós todos nós, fala assim, todos nós, andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós, todos, não existe exceção nesse texto, nós andávamos segundo a vontade da nossa carne, segundo a vontade dos nossos pensamentos. Deixa eu te falar uma coisa,
Eu não sei em que você ainda tem dificuldade. O Senhor quer arrancar as suas vontades da carne, sei lá, aquilo que está te impedindo de ver a face do Criador, velho, e de ter uma nova vida nele. Ele quer arrancar tudo isso. Agora, para isso, nós precisamos deixar as nossas vontades e até os nossos pensamentos. O Ellison, como assim? Eu não consigo. Eu paro, penso, já vem uns negócios na minha cabeça. Já vem umas paradas que eu falo, eu estou querendo pensar isso, não, mas eu fico pensando. Verdade, mentira? Deixa eu te falar uma coisa, você pode controlar o que você pensa. O seu pensamento não manda em você, o seu espírito manda nos seus pensamentos. Vou mostrar uma coisa para você. Se você falar assim hoje, quero ter um Fusca azul. Quem já brincou de Fusca azul? Só para eu não ficar aqui meio sem saber, levanta sua mão aí, você que pode levantar sua mão. Já brincou de Fusca azul, vocês tudo? Pega o WhatsApp e começa a pedir perdão para os irmãos, gente. Isso é pecado, velho. Que é isso? Isso é agressão. Fusca azul, pá. Se você decidir comprar um Fusca azul hoje, daqui até sua casa você vai ver uns 4 Fusca azul. Na hora que você chegar em casa, você me manda um direct, eu vi um Fusca azul. É a nossa mente. É onde está o nosso coração. Comece a encher o seu coração de Jesus. Se você encher o seu coração de Jesus, cara, eu decido Jesus, eu decido por Jesus, eu quero Jesus, então Jesus vai ser o seu último pensamento na noite, o Senhor vai ser o seu primeiro pensamento na manhã, o Senhor Jesus vai ser o seu primeiro pensamento no almoço, Jesus vai ser o seu pensamento no trabalho, na rua, no trânsito, onde quer que você for, Jesus vai tomar conta dos seus pensamentos. Então se encha de Jesus, mude o foco da sua vida, cara. Comece a enxergar a vida de um outro ângulo, da forma como Jesus vê e não como nós vemos. Aleluia, cara. Continuando o verso, mas Deus, meu Deus, você pode falar, eu sou bom, não, bom é o Senhor, nós somos péssimos, nós somos terríveis. Tira Jesus da vida, o que sobra? Nós somos terríveis, péssimos. Vira para o seu irmão e fala, você é péssimo. Agora pede perdão. Todos nós somos terríveis, péssimos. Paulo, no fim da vida, quando ele olha para si mesmo, depois de fazer tantas coisas, ele fala dos pecadores, eu sou o pior. Ah, meu filho, se Paulo era o pior, ele não me conheceu. Dos pecadores, nós somos os piores. Então todos nós andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, sempre tem um mas de Deus para você, cara. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, fala rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Aleluia! Verso 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Dom de Deus. Não foi você quem escolheu o Senhor te escolheu primeiro.
Não foi você que amou o Senhor primeiro, Ele te amou primeiro. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele já estava pensando em morrer por você antes de você nascer. Antes que nós viéssemos à vida, o nosso Salvador já estava de braços abertos, nos esperando para nos resgatar de nós mesmos e dos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Eu mereço? Não, eu sou terrível. Isso se chama graça, favor imerecido. Nós não merecíamos. Sempre que as pessoas perguntam, e aí mineiro, como que você está? Eu falo, melhor do que eu mereço. Porque o que eu mereço, irmão, eu não desejo nem para o pior inimigo. Agora, se você acha que você está merecendo muito, está na hora de fazer uma análise honesta de si mesmo e começar a perceber que sem Jesus nós não somos nada. Somos salvos mediante a graça, pela graça, mediante a nossa fé. Fé racional, certeza das coisas que não existem, convicção de fatos que ainda não vieram à existência. Fé. Aleluia. Que graça escandalosa. Que graça escandalosa é essa? Quem somos nós? Perdidos. Sem Jesus não somos nada. Então Ele nos resgata, Ele manda, Jesus vem e morre para que eu tivesse vida. Deixa eu te falar uma coisa, se Jesus nos retirasse do inferno, já estaria bom. Se a graça de Jesus, se a graça do nosso Pai, simplesmente nos retirasse do inferno, nós já iríamos na vantagem. Se a graça de Cristo nos desse simplesmente um ponto final na nossa existência dessa terra, ponto final, já seríamos muito agraciados por Ele. Cara, nós merecemos o fogo eterno, mas Ele não simplesmente nos tira do fogo eterno, Ele não simplesmente dá um fim nessa vida, Ele nos oferece vida eterna, e Ele nos faz servos de Deus, e Ele nos faz filhos de Deus. A essência dEle agora habita em cada um de nós. Isso se chama salvação, cara. A essência de Deus vivendo em mim. Então Ele olha e fala, não, tem mais. Agora você é morada minha, eu vou morar em você, eu vou fazer uma habitação dentro de você. E tem mais, esse Deus é escandaloso. Um Deus que não conheceu o pecado, se pendura numa cruz, e Ele se faz pecado, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Cara, homens caídos, perdidos, agora são chamados de justiça de Deus, e Ele nos coloca como embaixadores do reino de Deus, e Ele fala, agora vocês falarão por mim. Agora vocês falarão por mim. 2 Coríntios 5:17. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Cara, Deus agora está falando através de você, na vida de outros, exortando, mostrando o caminho, direcionando. É você falando, como se Deus estivesse falando através da sua boca. Imagina se você fosse convocado por uma grande reunião, e você fosse representar uma grande autoridade, presidente, né? Nós estamos ruins de presidente, né, gente? Deixa eu pensar, né? Vou trazer aquele cara de manhã que é mais fácil. Você foi chamado para uma reunião e você vai falar em nome de Abraham Lincoln. Agora com vocês, o mineiro está falando em nome de Abraham Lincoln.
Vou até tirar o bigode para ficar mais parecido. Não, nós somos embaixadores do reino de Cristo, nós estamos falando no nome de Cristo, nós estamos falando em nome de Deus, cara, nós somos embaixadores do reino dos céus, onde nós colocamos os nossos pés agora, se torna reino dos céus, porque onde é o lugar de um embaixador ali é a sua nação, e nós não somos pertencentes a essa nação, nós somos pertencentes ao reino dos céus, que é paz, justiça e alegria. Aleluia! Embaixadores do reino de Cristo, exortamos em nome de Deus. Que graça escandalosa pegar um homem sujo, perdido, redimido no sangue do Cordeiro, feito filho, feito embaixador, cara. Pedimos que vocês se reconciliem com Deus, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. O que Jesus fez agora, Ele entregou para a gente. O ministério do Senhor era o ministério da reconciliação, e o ministério que nós temos é de reconciliar o homem com Deus, cara, já parou para pensar? Foi para um tribunal, vamos fazer uma reconciliação aqui, Deus e o homem, aqui ó, aqui está o seu Deus, aqui está o seu filho, se proste diante do seu Deus, é isso que nós estamos fazendo, apresentando homens perdidos à salvação em Cristo Jesus, isso é reconciliar o homem com Deus, cara. Isso é ser embaixador do reino de Deus e carregar o ministério da reconciliação consigo. Um dia você se foi reconciliado com Cristo, agora o Senhor quer que você reconcilie essa geração com o Senhor. Amém? Está feliz ainda? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E assim, se alguém está em Cristo, fala comigo, é nova criatura. Nova criatura. As coisas velhas passaram. E tudo se fez novo. Deixa eu te falar uma coisa, se você levantou a sua mão para o céu um dia e falou, Senhor, entra dentro de mim, e se você não está sendo novo, se não tem algo novo acontecendo em você, se você não está se tornando uma nova criatura, muito provavelmente você só levantou a sua mão e você não creu no Senhor. Eu quero te convidar a crer no Senhor nessa noite, não apenas levantar a sua mão, mas prosseguir, caminhar, se mover na direção daquilo que o Senhor tem para a sua vida, e deixar Ele moldar você e fazer de você nova criatura, e fazer de você embaixador do reino dos céus, cara. Aquele que está em Cristo é nova criatura, todas as coisas velhas ficaram para trás. Ou será que nós estamos trazendo uma mala de coisas velhas passadas conosco? Cara, deixe as suas bagagens para trás, vai sem túnica, vai sem outro par de sapatos, vai sem alimentação, somente vai e Deus vai te sustentar no caminho. Deixe para trás as coisas que passaram e prossiga para o alvo a fim de conquistar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todas as coisas se fizeram novas. Amém? Essa graça é escandalosa, cara. Essa graça é escandalosa. Verso 21, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
João 5,24 diz que Ele nos resgatou da morte e nos trouxe para a vida. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra no juízo, mas passou da morte para a vida. Quem o quê? Ouve as minhas palavras. Cara, se você está ouvindo as palavras do Senhor, não tem por que ter medo. Quem crê no Senhor Deus que enviou Jesus, e crê que Ele enviou Jesus para te salvar, não tem que ter medo. Você já passou da morte para a vida, está na hora de nós acreditarmos nisso. Está na hora da gente olhar para o mundo e falar, o campo está branco, vou começar a colher para o Senhor. Parar de mimimi, parar de pensar torto, mas o meu passado, mais isso, mais aquilo. Cara, você entregou a sua vida para Jesus. Você creu no Senhor, Ele te resgatou da morte e te deu vida. Você está feliz com isso? Lucas diz, no capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Verso 26, pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Se você quer ir para o Senhor, se você quer ir no Senhor, você não pode amar mais a si mesmo. Negue a si mesmo, negue as suas vontades, comece a deixar as suas vontades para trás. Deixa eu te falar, o Evangelho não é somente sobre ouvir coisas, é pôr em ação. Viver o Evangelho é colocar uma vida em movimento, na direção daquilo que Deus tem para nós, é vida em movimento. Eu estou queimando por Jesus, eu estou queimando. Deixa eu te falar, isso não é nada. Queimar por Jesus é ser transformado dia após dia. Hoje eu não sou igual eu era ontem, amanhã eu não serei igual eu sou hoje. Cada dia eu estou progredindo, me tornando mais parecido com Cristo. Isso é queimar pelo Senhor. Cada dia que passa eu deixo mais de mim, para viver mais de Cristo. Isso é queimar pelo Senhor. O Evangelho é vida, é movimento, é decisão. São ações. Meu Deus, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Deixa eu te falar uma coisa. O melhor lugar para ser crente é dentro da igreja. Aqui dentro da igreja você pode fazer qualquer coisa, você pode fechar os seus olhos, você pode levantar suas mãos, você pode gritar igual maluco, você pode rodar, sapatear. Aqui é a igreja do reteté, também, se quiser retetar, pode retetar, não tem problema. Dá nada. Quiser subir no pilar, pode subir, fica à vontade, a casa é sua. Quiser chapar só assim, parede preta é assim, né? O que você está, não estou chapando, espera aí. Cara, faz o que você quiser aqui dentro da igreja, não tem problema. Você não vai se envergonhar, né? O melhor lugar para ser crente é dentro da igreja. O Senhor está te chamando para ser crente fora da igreja. Deve ver que ele está, nossa, é crente? Vixe. Não, eu sou crente. Eu sou. Eu tenho prazer de falar, eu sou crente. Crente. Mas o mundo está falando mal dos crentes. Não é de mim que eles estão falando, porque eu sou crente de verdade, cara. Então eu vou ressignificar a palavra vivendo o Evangelho. Sou crente, e daí?
Eu não me envergonho do Evangelho, sou crente em Jesus. E você precisa ser crente em Jesus também. Crer no Senhor de todo o seu coração, cara. Isso é ser crente. Ser crente lá fora é o lugar das dificuldades. Ser crente no trânsito, meu Deus do céu, que complicação. Ser crente na empresa, às vezes é difícil. Ser crente numa reunião de negócios, nossa. Sabe o que é isso? Nós estamos envergonhando do Evangelho, nós estamos nos envergonhando de Deus, quando nós não assumimos o nosso lugar no reino. Se nós nos envergonhamos do Senhor, Ele se envergonhará de nós. Tem algum crente aí? Para de se preocupar com a salvação, gente. Eu estou preocupado com a salvação, acho que eu não sei o que, se eu vou ser salvo, se eu não sou salvo. Para de preocupar com a salvação e começa a preocupar com o Salvador. Amém? Eu quero o Salvador. Eu quero saber o que Ele pensa. Eu quero saber o que Ele tem para a minha vida. Eu quero buscar o Salvador todos os momentos da minha vida. Quando nós buscamos o Salvador, a salvação vem de tabela. Porque nós estamos querendo é Jesus e Ele nos ama, então Ele vai nos levar para morar com Ele. Então para de pensar se você vai para o céu, se você não vai para o céu. Comece a pensar se Jesus está habitando no seu coração e se você está dando espaço para Ele mover tudo aí dentro. E posso te falar uma coisa? Salvação é um caso de amor. Salvação é uma relação de amor. João 14,15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. 14,21. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deixa eu te falar. O Evangelho não é sobre pode ou não pode. Esse negócio de pode ou não pode é para a gente saber até onde a gente pode ir na beira do abismo. Não tem a ver com pode ou não pode, mas se trata daquilo que agrada ao coração de Deus, e não o nosso próprio coração. Viver uma vida nova não é posso ou não posso, não é nada disso. Agrada o coração de Deus, estou dentro. Desagrada o coração de Deus, estou fora. Ah, mas agrada o meu coração, mas eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Jesus, seja feita a tua vontade. Foi o que Jesus nos ensinou, seja feito, Jesus. Jesus, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Que a sua vontade seja plena nessa cidade, Jesus, que a sua vontade seja plena nessa igreja, que a sua vontade seja plena na minha vida, que a sua vontade seja plena na vida de cada um dos nossos irmãos aqui nessa noite, Pai. Seja feito a tua vontade e não a minha. O Evangelho não é para acariciar o seu ego ou para afagar as suas emoções. Ah, eu vim na igreja, essa semana eu estou recalchutado. Essa semana eu estou abastecido. Eu fui na igreja domingo, o culto foi maravilhoso, o pessoal cantou a música que eu queria, o pastor pregou do jeito que eu gosto. Estou com a semana 10. Deixa eu te falar, o Evangelho não é para deixar você 10, o Evangelho é para deixar você na bad. Chupa. Não é para acariciar o seu ego. Não é para afagar as emoções. Agora eu estou feliz, porque, o pastor foi tão legal, falou que Jesus me ama, bondade e misericórdia, me seguirá, me seguirá. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é para te desafiar. Desafiar a ser melhor, de desafiar a voltar para o plano original de Deus, desafiar a morrer para si mesmo e viver para Cristo, desafiar a morrer todos os dias, a sofrer todos os dias, para que a vida de Cristo seja vista através de você, cara. Está feliz aí? Aleluia! O Evangelho não é sobre falar.
é sobre agir. Deixa eu te falar, as suas ações dão peso às suas palavras. Aí fora está cheio de gente falando um tanto de coisa e vivendo atravessado. Eu tenho certeza que nessa mensagem, tudo que eu li aqui até agora, todo mundo aqui, se não 99% das pessoas, já ouviram 99% desses textos que eu estou te falando aqui. O Evangelho não é sobre saber a respeito da palavra, o Evangelho não é sobre ouvir simplesmente a palavra, o Evangelho é sobre colocar em prática aquilo que nós aprendemos, é viver uma vida nova, é nos deixar ser moldados por Cristo, não é de falar, é de agir. 1 João 3,18, a palavra diz: filhinhos, não amemos de palavras, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. É colocar ação para provar aquilo que você falou. A nossa fé, ela é vista através das nossas ações. A nossa fé, ela é comprovada através da forma como nós vivemos, agimos, é ação, é movimento. É como você vive que determina a sua fé. Tem alguém triste? Não, amém. O Evangelho é um estilo de vida e não é uma religião. Não. É um estilo de vida, cara. Não é um conjunto de regras e protocolos humanos que fazem dos homens uma sequência de robôs que agem do mesmo jeito, dão glória do mesmo jeito, dão um aleluia do mesmo jeito, caminham na rua do mesmo jeito. Não, nós somos obras-primas do Senhor. O Senhor, quando Ele te fez e jogou a forma fora, e Ele colocou uma essência em você e falou: agora se pareça comigo. Não é um conjunto de regra e protocolo, é um estilo de vida que agrada a Deus. Isso é o Evangelho. Entender não adianta. Só entender o Evangelho não adianta. Só sentir o Evangelho não adianta. É preciso colocar em prática. E o Evangelho é para salvar. E a salvação, ela é contínua. É à medida que eu me movo na direção de Jesus, é à medida que eu sou salvo. Vai haver salvação nessa noite? Vai haver salvação, mas o Senhor vai continuar me salvando, sabe por quê? Porque quando eu olho para mim, eu ainda percebo que a obra que Ele começou, Ele ainda não terminou, e Ele é fiel e justo para começar aquilo que Ele, para terminar aquilo que Ele começou. E Ele começou uma boa obra na minha vida, Ele começou uma boa obra na sua vida, mas essa obra ainda está inacabada e só vai acabar o dia que nós nos encontrarmos com Ele. Então não estou pensando que aqui está cheio de perfeito, não, é só tranqueira. Tirando a Janete, senão ela me bate em casa, se eu falar que ela é tranqueira, né, amor? Cara, nós não estamos prontos, mas estamos sendo salvos dia após dia, sendo transformados à semelhança de Cristo dia após dia, imperfeitos sim, mas não acomodados na imperfeição. Nós estamos revoltados, inconformados com aquilo que nós ainda somos, e nós queremos mais, nós queremos nos parecer mais e mais com Jesus, e é para esse lugar que nós estamos caminhando. E eu queria saber se tem alguém comigo aqui nessa noite caminhando para esse lugar. Ei! A sua salvação ainda não está completa, tem mais de Deus para a sua vida. Aleluia! O convite hoje é: vem viver o Evangelho. Para isso você vai ter que reconhecer algumas coisas. Sem Jesus, nós não seríamos nada. Você vai ter que reconhecer que a nossa condição de escravos do pecado, se não entendemos que éramos escravizados pelo pecado,
Como entenderemos que precisamos de salvação? Deixa eu te falar. Wellington, eu não consigo romper com pornografia. A pornografia te escraviza. Wellington, eu não consigo romper com alguns vícios. O vício te escraviza. Wellington, eu não consigo vencer com a mentira. Vira e mexe, eu solto uma mentira. A mentira te escraviza. Está na hora de nós apresentarmos para Jesus aquilo que ainda está nos escravizando, para receber dele a salvação. Ele é o único que pode quebrar as correntes do pecado, e Ele quer fazer isso nessa noite. Mas para isso nós precisamos apresentar para Ele quais são ainda as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos nos arrepender nessa noite e deixar. E aí sim, começar a viver uma vida nova, para agradar aquele que nos amou primeiro. O Evangelho se trata de mudança de vida. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Salmo 116. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me concedeste. Vamos ser honestos nessa noite e vamos fazer as contas. Nós não estaríamos aqui se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Se você fizer uma pequena retrospectiva da sua vida, você vai perceber que o Senhor estava lá todos os dias, te conduzindo, te trazendo para um lugar seguro. Se você fizer uma retrospectiva, você vai perceber que sem o Senhor, nós não estaríamos aqui congregando nesse lugar hoje. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me concedeu. Ele te fez filho, amém? Amém mesmo? Então Ele espera que você cresça. O Hélio é tão simpático, amo o mineiro. É tão bonitinho quando a gente tem uma criança. Alguém aqui tem criança? Já foi pai, é mãe? Levanta a mãozinha. Tem bastante gente. Alguém aqui já foi filho? Aí tem uns filhos de chocadeira aí que não levanta a mão, né? Eu lembro, e todos nós já passamos por isso, né? Quando a gente pega uma criança e ela está ali chegando próximo de 1 ano e ela engatinha, de repente ela levanta, né? Ela levanta e fica que nem um bêbado, né? Dizem que Deus protege criança e bêbado. E ela fica ali assim, né? Tipo, nossa, mano, que louco. E a gente fica, uau! É ou não é? Não, vamos comigo, alguém me ajuda? É ou não é? É verdade. Aí a criança faz assim, ó. Ela diz, andou, e posta para a avó, e manda para a tia, e a avó liga para outra avó, e fala, você não sabe, ela ligou para mim primeiro, para falar que... E tem uma confusão na família, o jantar do Natal se perde por causa disso, é terrível, é uma loucura só. Mas a gente celebra, não é? Quando a criança caminha. Mas a criança tem que crescer. E o dia que essa criança não for mais uma criança e tiver maior idade, se ela ficar de pé assim e de repente fazer... Você vai falar, anda direito. Tudo que o pai espera é que o filho ande, normal, caminhe. Vamos lá, alguém. Você está me entendendo? O Senhor espera que nós cresçamos. O Senhor espera que nós sejamos homens e mulheres maduros, porque a criação espera, não é que crianças, filhos, crianças, se manifestem ao mundo, não. Ele espera que homens e mulheres maduros
se manifeste para o mundo. Para quê? Para que Cristo seja visto através da sua vida. Agora, crescer é superar dificuldades. Crescer é não se abalar diante das situações difíceis. É não ficar ansioso por coisa alguma. Filipenses 4:6 diz: não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, pela ação de graça, e a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando vier uma aflição, uma dificuldade, você tem duas opções. Você pode ficar amargurado, ansioso, ou você pode quebrantar o seu coração e levar tudo isso aos pés do Senhor e profetizar através de ação de graça. Amém? A decisão é sua. Filhos imaturos choram no pé da cama. Deixa eu te falar, filhos maduros quebrantam o coração diante do Senhor com oração, súplica e ação de graça, cara. Então a paz que excede o entendimento invade o teu coração. Às vezes a gente fala, Jesus não está me ouvindo, diante de situações difíceis, Jesus me abandonou. Ele não te abandona e Ele está contigo agora e estará com você para sempre. Essas são as palavras dele. Mas eu não estou ouvindo Deus. Os discípulos de Jesus estavam num barco, no meio de uma tempestade. Jesus dormia no barco, e eles preocupados, vou morrer. Deixa eu te falar, eles acordam Jesus e Jesus vira: mar, fica de boa. Meus amigos, vocês são de pequena fé, e volta e dorme. Deixa eu te falar, não é porque Jesus está calado e você não está ouvindo Ele, que Ele não esteja presente. Ele está presente e Ele está no barco, e o que Ele espera é que nós nos posicionemos, e falemos, e creiamos, e possamos agir como Cristo agiria diante das circunstâncias e das situações. Está na hora de nós sermos maduros e nos apropriarmos daquilo que Deus deu para nós. Então nós podemos virar para as tempestades e falar: acalma-te, tempestade, na minha vida. Ou será que continuaremos terceirizando aquilo que Deus espera que nós façamos como filhos e filhas maduras do Senhor? Eu vou parar porque eu queria pregar 2 horas e de manhã quase foi 2 horas. Mas de noite vocês têm que ir para casa, então eu quero dizer uma coisa só, que vai levar só mais uns 40 minutos. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu queria que você tivesse entendido nessa noite algo. O que é ser filho de Deus? Outra coisa que eu queria que você entendesse nessa noite é que o Senhor já te tirou do inferno e te trouxe para o reino da luz. Para de ficar preocupado com isso. Começa a se preocupar só em agradar o coração do seu Pai. Agora Ele nos deixa falar papaizinho com Ele. Que quando estivermos falando com Ele, sejamos como criança. Quando estivermos falando com o mundo, que sejamos como embaixadores do reino de Deus. Você pode se colocar de pé, por favor? Às vezes nós mesmos não acreditamos que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós não prestamos. Às vezes é difícil da gente olhar para nós e acreditar que nós somos filhos de Deus. O que eu tenho para te dizer é que eu creio muito e eu me pergunto muito a respeito disso. Como pode alguém como Ele amar tanto alguém como eu? Cara, não duvide que Ele te assentou à mesa e te chamou de filho.
Nós não somos mais órfãos, cara, nós somos filhos de Deus. Nós podemos deitar no colo do nosso Pai e nos entregar para Ele. E para isso não tem idade. Eu já perdi os meus pais. Cara, Jesus está falando para você, você tem um colo nessa noite. Você tem uma mãozona grande que você pode pegar, que é maior do que a sua. E confiar nessas mãos. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Às vezes erros do passado nos impedem de nos apropriarmos dessa filiação. Às vezes traumas que nós passamos nos impedem de ir além. Maldições. Essa semana alguém falou comigo, ô Mineiro, o meu pai jogou uma maldição em mim. E esse rapaz, é um senhor, ele tem 50, sei lá, 40, mais velho do que eu, ou seja, bem velho. Ele disse, o meu pai jogou uma maldição em mim, talvez é por isso que eu ainda estou nisso. Eu falei, não cara, toda arma forjada contra você não prosperará. Cara, se você está em Cristo, você é nova criatura. Qualquer maldição, qualquer coisa que foi lançada contra você, ficou para trás, agora é tudo novo. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor para te livrar e para te proteger. O inimigo não tem poder sobre a sua casa. Nenhum mal te alcançará. Nenhuma seta te ferirá, cara. Então não deixe que maldições, coisas do passado, cara, entre no seu ouvido. Não, o nome de Jesus, cara, é maior que tudo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Aleluia. Eu cometi muitos pecados, o sangue de Jesus, cara, foi por você então. Eu errei muito na minha vida, muito pecado, deixa eu te falar. Quem muito foi perdoado, muito ama, e o Senhor quer te perdoar muito para que você o ame demais. Você está inventando isso? Não, cara, eu não estou inventando, isso está na palavra de Deus. Às vezes o problema é que a gente olha para nós, e quando nós nos olhamos no espelho, o que nós vemos? Às vezes o que nós vemos é aquele filho pródigo que está longe da casa do pai, então nós olhamos para nós e vemos algo terrível e falamos, meu Deus do céu, mas o que o Senhor diz é, quando o filho pródigo está voltando, como o Senhor o vê. Então que o Senhor nos permita nos ver hoje, como Ele nos vê. Que quando nós olharmos para o espelho, nós possamos ver aquilo que o Senhor vê nas nossas vidas. Ninguém me vê como você me vê, Jesus. Ninguém me toca como você me toca, Jesus. Então experimente desse amor, escandaloso amor. Então você vai poder dizer, como eu disse um dia, como vários de nós podemos dizer um dia, eu não sabia que o amor era tão bom assim. Eu falei nessa noite que o Senhor quer salvar, amém? Você pode fechar os seus olhos, por favor? O Senhor deseja salvar nessa noite. Deus, no nome de Jesus, venha. O Senhor quer salvar nessa noite, então eu quero ser muito rápido e objetivo com você, e eu não quero que você se emocione nem nada disso, eu só quero que você tenha uma fé racional. Cara, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos declarando assim, ó, eu não quero mais viver do jeito que eu vivia até aqui. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos falando assim, cansei de ser da forma que eu sou e eu quero mudança.
Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós falamos para Ele: Jesus, a partir de hoje eu sou seu, eu vou fazer o que você quer, eu vou viver a tua vontade, eu não quero mais os meus desejos, eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida. Você entendeu o que é entregar a vida para Jesus? Cara, Ele está te chamando pelo nome. Então vamos lá. Eu falei que eu ia pedir para você levantar a sua mão hoje, se você quiser uma vida nova em Jesus. Essa é a oportunidade. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite,